Muito bem, voltamos. Dadas essas ideias de potencial, eletrocondutância, resta-nos falar alguma coisa sobre a capacitância. A capacitância é uma coisa maluca. A capacitância é o que diz, por exemplo, que quando você vai desmontar uma televisão, você precisa tomar um tremendo cuidado, porque mesmo que ela esteja fora da tomada por meses, dependendo do que você mexer lá dentro, você pode perturbar, ou pode levar um tremendo de um chocão por causa desses componentes elétricos ou eletrônicos. Elétricos, na realidade, chamados de capacitores. Capacitor nada mais é do que uma placa capaz de carregar carga, uma placa condutora, próxima de uma outra placa, vou fazer aqui para você ver onde é que está meu mouse, hein? Uma placa condutora próxima de outra placa condutora com espaço entre elas. Esse espaço pode ser o ar, esse espaço pode ter um líquido isolante, esse espaço pode ter cerâmica, pode ter alguma coisa. Isso é basicamente um capacitor. E as células, elas se comportam, as membranas celulares se comportam, de certa maneira, como capacitores. Aqui você tem o símbolo de capacitância. Se comportam porque há a possibilidade de você acumular cargas em um determinado ponto e acumular cargas de sinal contrário num outro ponto, como a gente deve verificar. A capacitância, ela é proporcional, como está colocado aqui nessa pequena equação, ela é proporcional à carga em Coulomb, inversamente proporcional ao potencial. Quer dizer, quanto maior for a carga de um capacitor, maior o valor da sua capacitância. A medida é em farad, que é outra homenagem ao outro físico, tá? Farad por metro. Basicamente, membranas biológicas agem como capacitores, uma vez que elas têm permeabilidade seletiva, vamos representar aqui como uma membrana, uma permeabilidade seletiva, e alguns íons podem passar para cá, outros íons podem passar em sinal contrário, mas muitos polieletrôlitos, principalmente, não conseguem atravessar. Então há um acúmulo de cargas. Aqui o isolante elétrico, no caso dos capacitores de membranas biológicas, ou no caso das membranas biológicas, nada mais é do que as caudas e os fosfolipídios. Né? Veja também aqui que a corrente é inversamente proporcional à tensão. Bom, isso na realidade vem dessa relação, né? V igual a, na realidade V igual a I vezes R. Se você aumentou outros para compensar, você precisa diminuir um, né? Se você aumentar a corrente, você precisa diminuir a tensão. Vem daquela lei de Ohm. E aqui mostra uma relação dessa chamada corrente capacitiva, corrente de capacitância. Existe um determinado ponto em que você aumenta demais a tensão numa membrana biológica, em que a corrente capacitiva, o grau de capacitância, o nível de capacitância dela cai. São coisas extremamente rápidas, como pode verificado aqui por a unidade temporal. Mas a ideia de capacitância é isso. Isso nos permite, então, chegar aos conceitos de potenciais. Potencial de repouso, potencial de ação, células excitáveis. O potencial de repouso das células normais é ótimo, das células em estado de repouso, as células excitáveis, elas situam-se entre menos 50 e menos 90 milivolts, ou seja, o material, é lido com sinal negativo. Aqui está exemplificando, por exemplo, como que isso é medido. Quer dizer, se você coloca um voltímetro em cima de uma célula nervosa, aqui o exemplo da estrutura de capacitor na membrana biológica com acúmulos de cargas, de sinais contrários em ambas as faces. Você consegue medir a propagação do sinal elétrico, por exemplo, de um neurônio, como está colocado aqui. E isso, claro, muitas vezes é gerado a partir do fluxo de íons por canais. A gente viu numa outra aula processos de difusão, e nesse processo de difusão a gente observou o surgimento de canais. E tinha uma observaçãozinha que também é interessante, que é essa daqui, ó. Olha que bacaninha. Como a membrana tem uma diferença de potencial pequenininha, só que a distância entre as placas do capacitor, ou seja, a distância entre a face interna e externa da membrana, é muito baixa, isso vai no denominador e isso gera um campo elétrico dessa natureza, 10 milhões de volts por metro. Muito doido, né? Muito doido. Então esse é o potencial de repouso. Já o potencial de equilíbrio, ele diz respeito a um potencial elétrico que é medido, então isso aqui é um medidor, um potencial, pela diferença de cargas que existem a partir dos íons ou da dissociação de íons nas duas faces da membrana celular ou de um compartimento separado com a membrana semipermeável. Aqui nesse primeiro exemplo, as duas concentrações são iguais, os fluxos vão ser iguais, então essa força difusional se equilibra rapidamente, não há propriamente uma diferença de potencial. Né?
ele vai ser nulo. Agora, nesse segundo exemplo aqui, ó, você tem uma quantidade pequenininha, 10 vezes menos de cloreto de potássio em relação, no compartimento 2 em relação ao compartimento 1. Isso vai gerar um fluxo iônico, obviamente, do 1 por 2. No equilíbrio, isso vai dar uma determinada diferença de potencial elétrico que é medida por essa equação de Nernst. É uma equação clássica, tem esses parâmetros envolvidos, mas que basicamente resume-se em conhecer-se a quantidade, a concentração de íons no meio extracelular, conhecer-se a concentração de íons no meio intracelular e a carga, a valência, que no caso só pode ser, no caso da equação de Nernst, unitária. Ela pode ser mais 1, pode ser menos 1. Essa equação é limitada por causa disso, inclusive. Tá certo? Esse valor de epsilon aqui, que é a carga elétrica do elétron, essa carga elétrica do elétron é bonitinha, porque ele é 1,602 vezes 10 a menos 19, e a carga do próton tem o mesmo valor, só que sinal contrário. Ok? Número de Avogadro, que vocês já conhecem, constante geral de gases e temperatura absoluta. Isso aqui depois a gente faz um exercíciozinho para vocês pegarem amanhã. E aí você consegue calcular o potencial elétrico que é gerado, por exemplo, nessa situação em que é um fluxo difusional de potássio, simplesmente por uma diferença de carga. Tá ok? Muito bem. Isso gera o que se chama aqui, ó, embaixo, de força eletromotriz, EMF. É um sigla em inglês, só que é internacional já, EMF, força eletromotriz, que na realidade vai dar uma propriedade elétrica para essa membrana, isso é um potencial de equilíbrio. É interessante que quando você tem uma estimulação, potencial de repouso, aquele potencial que se situa-se mais ou menos entre 50 e 90 milivolts negativos, quando você estimula a célula com algum sinal elétrico, essa célula tende a despolarizar, ou seja, as cargas negativas trocam pelas cargas positivas dentro e fora da célula, até um determinado ponto. Há um retorno natural, até por uma questão entrópica, há um retorno natural da difusão reversa dessas cargas à situação inicial, só que com um aumento inicial chamado de hiperpolarização. Na hiperpolarização você vai ter mais cargas negativas ainda do que você teria na face interna da membrana. E depois um retorno ao potencial de repouso. Isso ocorre com estímulos elétricos, estímulos químicos e até estímulos físicos. Isso tem um pouco a ver com o potencial de ação, que está logo aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é uma curiosidade, né? Se o cérebro humano tem 10 a 11 neurônios e cada neurônio faz aproximadamente 100 mil conexões, aqui você tem uma ideia do número de sinapses que é capaz de fazer. Não tem computador que tenha conseguido em nenhum momento da história vencer isso. Então, o potencial de ação, tá aqui, ó, potencial de ação diz respeito a essa lógica de eu provoco a membrana celular, ela despolariza. O que é essa despolarização? Razoavelmente simples. Decore isso aqui, ó. 3 sódios vão para fora. 2 potássios vão para dentro. Ok? 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Mas se 3 sódios vão para fora e 2 potássios vão para dentro, ela fica negativa dentro, né? E é isso que dá esse teor negativo de em torno de 90 milivolts, o potencial de repouso. Tá ok? Só que quando você provoca com estímulo químico, elétrico ou físico, você despolariza, ou seja, você inverte, entre outras coisas, ou principalmente, esse reposicionamento das bombas de sódio e potássio. Tá ok? Fazendo com que haja uma extrusão, inicialmente haja uma internalização de sódio e posteriormente uma extrusão de potássio. Tá? Há um processo de despolarização fazendo com que você tenha o lado positivo interno e não mais o negativo. E depois uma repolarização. Na repolarização, a bomba de sódio e potássio tende a trabalhar novamente, externalizando o sódio, internalizando o potássio, devolvendo a carga negativa. Só que por um processo bioquímico ou biofísico, molecular, ocorre uma hiperpolarização, ou seja, fica mais negativo ainda do que deveria dentro. E depois a membrana celular estabelece um equilíbrio. Tá? Então você tem no potencial de ação os eventos de despolarização, repolarização e hiperpolarização. Bomba de sódio e potássio é muito doido. Sabe por quê? Porque ela gasta em torno de... Isso aqui já está um pouco ultrapassado. Ela gasta em torno de 30 quilos de ATP diário
para poder funcionar. Tá? 40 quilos que ela está aqui é o que a gente consome de ATP diário. Só que você não engorda e nem emagrece tanto porque você faz e desfaz, faz e desfaz, faz e desfaz, faz e desfaz. Essa quantidade de ATP é utilizada 2/3 dela para manutenção da bomba de sódio e potássio, portanto para manutenção da atividade elétrica da célula. Aqui a representaçãozinha, né? Então você tem sódio saindo, potássio entrando, isso mantém a estrutura da célula excitável funcionando, e no caso da célula excitável for um neurônio, há que se ver que você tem inicialmente estímulos que são conectados aos dendritos ou comunicados aos dendritos, eles são repassados ou propagados para o cone de implantação, e do cone de implantação para a estrutura do axônio, com ou sem a bainha de mielina. Havendo bainha de mielina, você tem saltos de despolarização, o que faz com que você tenha uma velocidade bem maior da condução nervosa do que onde você não tem o salto. Bem aqui próximo ao terminal axônico, você tem a secreção de neurotransmissores, como a famosa serotonina, que dá relaxação muscular, ou então a epinefrina e outras tantas catecolaminas. Tá? Então o estímulo elétrico que é dado aqui, ele acaba se propagando até aqui onde há a liberação de neurotransmissores. Aqui você tem uma estrutura de um outro neurônio, e aí esses neurotransmissores atingem os seus receptores na chamada fenda sináptica, propagando o sinal. Esse sinal que vem aqui, esse estímulo que vem aqui, é um estímulo fraco, chamado de potencial eletrotônico. Tá? Muito pouca variação de tensão é necessária para dar essa alteração. Só que há um sinal de amplificação e propagação do sinal elétrico. Tá, ok? Nos mecanismos de condução de impulso nervoso, portanto, você tem processos de despolarização que acontecem em determinado ponto e que vão propagando essa despolarização. De tal maneira que enquanto um está despolarizando mais na frente, o outro já está repolarizando lá atrás. E aí você tem uma espécie de uma onda, né? De uma ola, por assim dizer. Isso aqui é interessante, que você tem sempre o efluxo tardio de potássio no processo de repolarização e o influxo de sódio no processo de despolarização inicial. Tá? Veja com relação às células nervosas, a velocidade de transmissão ou de propagação do sinal em metros por segundo das chamadas fibras amielínicas sem mielina e daquelas mielinizadas. Veja, se você tem 100 metros por segundo, por curiosidade, transforme isso aqui em quilômetros por hora para você ver quanto que dá a velocidade de propagação numa bainha mielinizada. Tipos de sinapse. Você tem sinapses químicas, portanto, em que você tem a liberação de neurotransmissores aqui, ó, a chamada fenda sináptica, liberação de neurotransmissores, é isso que a gente explicou, e também tem a sinapse elétrica, no qual você tem a propagação dada por um processo de despolarização aos saltos. Tá, ok? Última informação é alguma coisa sobre peixes elétricos. Bom, última ou penúltima informação, não sei. Cara, peixe elétrico tem várias espécies, mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas emitem o sinal daquele chocão que você toma na água por pulsos. Então não é uma coisa parecida com a cerca elétrica de quem tem em residência ou em fazenda. A cerca elétrica ela não emite aquele potencial, aquela diferença de potencial ou a corrente continuamente, e sim impulsos. E é isso que o peixe elétrico faz. Ele faz isso através da percepção de eletroreceptores, estão colocados aqui, que percebem o ambiente ou a flutuação do campo elétrico em torno do ambiente pela presença de um objeto. Se esse objeto for de interesse como presa, ele vai lá e tchum, dá um chocão para poder comer. Se for como predador, ele tchum, dá um chocão para poder fugir. A verdade é que isso pode chegar a 300 volts, ou até mais do que 300 volts, num pulso desse. Cara, isso é um choque violento, porque a resistência do nosso corpo, a resistência corporal em média, ela está em torno de 1500, mais ou menos 1500 ohms. Mais ou menos 1500 ohms, a resistência corporal. Então veja que se a gente tem aquela relação, onde é que eu vou escrever isso aqui? Opa, perdi, cadê? Não, está aqui embaixo. Se V igual a I vezes R, ok? I é igual a V sobre R, I vai ser igual a... Bom, aí vamos usar uma pequena calculadorazinha aqui, I igual a V, então V vai ser 300 volts, tá ok? Vezes R, 1500 dividido. Isso aqui dá 0,2 ampere,
2 ampere. Então isso aqui é igual a 200 miliampere. Bom, para se ter uma ideia, até 2 miliampere você não tem sensibilidade. De 2 a 10 você tem dor e tem fortes contrações musculares. De 10 a 20 miliampere você tem uma quantidade de dor muito grande. Isso aqui é interessante, quando se faz processos com uso de eletrodos em humanos, você não pode passar de 16 miliampere, tá? Porque senão você provoca dores lancinantes. De 20 miliampere a 100 miliampere você já tem parada respiratória. De 100 miliampere acima você tem fibrilação ventricular e pode haver morte se não houver ressuscitação. Acima de 3 ampere você tem queimaduras fortíssimas de terceiro grau e parada cardíaca. Ou seja, um choque que seja por infinitesimais milissegundos, o peixe elétrico é de 1 a milissegundos que ele provoca a descarga elétrica, é capaz de matar um sujeito, de provocar parada cardiorrespiratória, dada essa pequena relação elétrica. Ok? Beleza. Obrigadão.